Sejam bem-vindos ao ABC da Física. Eu sou o professor Karim e estarei com vocês resolvendo a mais uma questão do CBC da Universidade de Buenos Aires. Então vem comigo, acompanhe a descrição do enunciado. Então o enunciado vai dizer assim, pessoal, olha, o gráfico da figura ao lado mostra a evolução temporal da potência instantânea em watts correspondente à força resultante que atua sobre um corpo que se move num plano horizontal. Qual das seguintes afirmações é a única correta? Ok? Primeira, o trabalho da força resultante entre 0 e 60 segundos é nulo? Segundo, o corpo conserva sua energia cinética entre 20 e 60 segundos? Outra questão, o corpo diminui a sua energia mecânica entre 0 e 60 segundos em 250 joules? Próxima pergunta, o corpo aumenta sua energia cinética entre 0 e 60 segundos em 250 joules? Outra pergunta, a energia cinética aumenta em 100 joules entre 0 e 20 segundos? Ou é impossível fazer conjecturas sobre a variação da energia cinética porque não se conhece o valor da massa do corpo. Vamos então para a resolução do exercício 2? Olha só, então você tem aqui o gráfico que mostra para você como que a potência varia com o tempo, a potência ligada a essa força resultante que atua nesse objeto. Bom, antes da gente analisar as 6 alternativas desse teste, seria interessante você lembrar dos principais pontos, os principais conceitos abordados nessa questão. A gente tem essa proposta aqui no ABC da Física de não só apenas resolver a questão, mas também tentar lembrar bastante, lembrar de forma consistente da teoria. Assim o teu aprendizado é melhor, principalmente se você não está bem lembrado de alguns conceitos, tá? Então vamos fazer isso, pessoal. Antes da gente resolver a questão, vamos dar uma geral nisso aqui, tá bom? Olha só, a primeira coisa que a gente aborda nessa questão é o conceito de trabalho de uma força. Ih, professor, não lembro desse lance de trabalho, como é que é? Fala pra mim. Então vamos lá, olha só, gente. Você tem aqui esse carrinho, tá? E imagina que nesse carrinho existe uma força chamada resultante. Então vamos lembrar o que seria essa força resultante. Então você sabe que no corpo atuam várias forças. Por exemplo, nesse carrinho a gente pode ter aqui, olha, a força do motor para frente, não é isso? Vou chamar de F. Eu posso ter a resistência do ar, ó, contrário ao movimento, ó, a força do ar. O que mais que a gente pode ter? Você lembra das suas aulas? Ó, pode ter a força peso, não é isso, pessoal? O que mais que pode ter aqui? Ah, Karim, pode ter também a normal, né? A força que o chão exerce no automóvel. Exatamente. Mas se você juntar o efeito, por exemplo, dessas 4 forças, vai sobrar uma chamada resultante, tá? Então, por exemplo, aqui a normal anula o peso. Vamos supor que a força do motor é maior que a força do ar, então vai sobrar essa força resultante. Então, essa é a ideia. Lembrou então? Tranquilo? Então, vamos lá. Agora, o segundo conceito que aparece nessa questão, gente, é o conceito de trabalho, como eu já tinha alertado para você. Moçada, seria interessante você lembrar o que é trabalho, tá? A gente tem isso nas nossas aulas teóricas. Depois você pode conferir lá, tá? Mas vou lembrar aqui rapidamente, principalmente para você que está chegando agora, está um pouco perdido, não lembra direito. Vamos aqui então lembrar comigo. Pessoal, o que é o trabalho de uma força, tá? Então, por definição, o trabalho de uma força é a energia transferida ou transformada por meio de uma força. Ih, professor, não entendi nada. Então vem comigo aqui, olha. Imagina então, pessoal, que essa força resultante aqui seja, por exemplo, eu, Karim, empurrando esse carrinho, tá? Então pensa que esse carrinho partiu do repouso, tá? Não é o caso da questão, mas só para você entender a ideia, tá? Ele partiu do repouso e eu aplico uma força nele. Eu pergunto para você, o que vai acontecer com esse carrinho se você aplicar uma força nele? Pessoal, ó, esse carrinho faz assim, ó, presta atenção aqui, ó, ele faz assim, ele tá parado, ele faz assim, ó. Ele vai aumentando a velocidade dele. Você sabe que essa força resultante produz uma aceleração. Muito bem, tá? Então, gente, agora presta atenção no que acontece comigo quando eu aplico esse carrinho. Olha, então eu vou forçar aqui, tá? Pode ver, pessoal, à medida que eu vou empurrando esse carrinho, olha o que acontece comigo, ó, ó, ó.
Eu vou ficando cansado. Por que eu vou ficando cansado, pessoal? Porque para conseguir empurrar esse carrinho, eu precisei transferir energia do meu corpo para ele. É como se eu fosse perdendo, ou melhor, transferindo energia. O que é trabalho? Lembra que eu falei para você que trabalho é o quanto de energia é transferido ou transformado nesse processo? Quer dizer, quando você empurra esse carrinho, você está fazendo o que na verdade? Transferindo energia para ele. Então, só para finalizar, vamos supor que quando eu empurrei esse carrinho, eu transferi 200 joules de energia para ele. Lembra que joules é a unidade da energia, tá? Então, suponha que eu transferi para ele 200 joules. Significa o que então, pessoal? Que o trabalho realizado pelas minhas forças que empurraram esse carrinho vale quanto? 200 joules. Por quê? Porque trabalho é o quanto de energia eu transferi nesse processo, tá bom? No caso de um automóvel, só para você fechar comigo a ideia, no caso de um automóvel, eu não vou empurrar ele, né? Na verdade, o automóvel anda graças ao combustível que você coloca nele, não é verdade? Então, como é que fica a ideia do trabalho quando a gente olha para um carrinho de verdade, né? Então, enquanto esse carrinho está se movimentando, o que está acontecendo lá no motor, pessoal? Está tendo transformação de energia química do combustível. Então, você lembra que o combustível tem energia química? E lá dentro do motor, pessoal, o que está acontecendo? Essa energia química do combustível, né, vapor de combustível, você vai lembrar isso em termodinâmica, está sendo o quê? Transformada em energia de movimento, tá? Por isso que trabalho também pode ser entendido como a energia que é transformada nesse processo. Quer dizer, enquanto esse carro anda, é porque está tendo transformação de energia química do combustível em mecânica. Tudo bem até aí? Tranquilo? Agora, a terceira ideia ligada a esse problema. Veja só que questão interessante, porque ela explora muitos temas, tá? Olha só, pessoal. Aí existe aqui dentro da mecânica um teorema muito importante, tá? Que é o teorema da energia cinética. Professor, eu já ouvi falar dessa energia cinética. Vamos lembrar com mais consistência agora? Pessoal, em termos matemáticos, primeiro, o que é energia cinética, né? Energia cinética, pessoal, é uma modalidade da energia mecânica que está ligada à velocidade. Quer dizer, resumindo a conversa, se um corpo está em movimento, se um corpo tem velocidade, ele tem o que, pessoal? Energia cinética. Então, se tem velocidade, tem energia cinética. Então, só para você lembrar, essa energia cinética, que eu vou escrever aqui no quadro como ESIN, né? Energia cinética, é o produto da massa do corpo, né? Esse corpo tem uma massa, lembra disso, né? Ó, massa do corpo vezes a velocidade dele ao quadrado dividido por 2. Se você não lembra, não tem problema. Isso é melhor abordado lá nas nossas aulas teóricas, tá bom? Mas só para você lembrar. Então, se tem velocidade, tem energia cinética. Tá legal? Bacana, então. Moçada, então só para você entender agora a ideia do teorema da energia cinética, tá? Vou fazer assim, olha. Eu vou escrever o teorema, tá? Se você não está lembrado, você não vai conseguir entender de imediato, mas depois eu venho aqui e mostro para você com exemplo, tá? Então, o que diz o teorema da energia cinética? Olha, o teorema da energia cinética, que eu vou abreviar aqui pelo TEC, né? Olha lá, né? Para os mais íntimos, teorema da energia cinética, o famoso TEC, né? O TEC vai dizer assim, pessoal, que o trabalho, tá bom? Vamos escrever aqui de outra cor, ó. O trabalho da força resultante, lembra que força resultante é a junção de todas as forças que atuam no corpo, tá? É igual a variação da energia cinética. Ih, professor, não entendi. Bom, eu falei para você, né? Se você não estava lembrado, é claro que vai ficar difícil de você entender. Mas eu vou ali agora, pessoal, eu vou voltar ali e aí eu vou tentar explicar para você melhor a ideia desse teorema, tá? Mas olha, ele é muito importante. Anota aí com carinho que ele é importante, tá? Olha só então, vem comigo aqui, pessoal. Ó, lembra que eu falei para você que esse corpo inicialmente estava em repouso? É, professor, você falou isso mesmo, né? Tá. Então veja comigo uma coisa. Se ele está em repouso, eu vou perguntar para você assim, olha. Quanto que vale a energia cinética dele? Ah, professor, vale 0, né? Olha lá, porque se a velocidade é 0, né? Então a energia cinética inicial dele é 0. Aí, então marca para mim aqui, então, olha aqui no começo, ó, a energia cinética inicial, tá bom? E inicial no começo é quanto? 0. Ah, professor, não tem velocidade, né? Então não tem energia cinética. Entendi. Maravilha. Agora, pessoal, olha o que acontece. Quando eu apliquei essa força aqui no carrinho, o que aconteceu com ele mesmo? Olha aqui, ó.
Quer dizer, quando ele chegar aqui no final, ele vai ter muita velocidade, né, professor? Exatamente, ó. Ele vai ter muita velocidade. Isso. Tá? Só para a gente fazer um exemplo com números, para você entender melhor, vamos supor que essa velocidade seja 10 metros por segundo quando ele chega aqui, tá? Ah, legal, professor. Vamos supor que a massa desse carrinho, pensa que é um carrinho de brinquedo, tá? Vamos pensar que a massa desse carrinho de brinquedo, ó, vamos colocar aqui no canto, ó, aqui tem mais espaço, vale 1 quilo, tá bom? 1 quilograma? Ah, legal, professor. Então, me ajuda, moçada. Se ele tem velocidade aqui, ele não tem energia cinética? Tem. Vamos calcular essa energia cinética? Vamos, professor. Bora lá, então, ó. Ó, aqui no caso, ó, como é que vai ficar? Vou aproveitar aqui. A massa dele vale 1, a velocidade dele é 10, só que vai ao quadrado dividido por 2. Quanto que vai dar isso, pessoal? 10 ao quadrado é 100, por 2 é 50, né? 50 joules. Ah, legal, professor. Então, quer dizer que nesse ponto final aqui, esse carrinho está passando correndo, né? Se ele está correndo, tem energia cinética, e a energia cinética final dele vale 50 joules, né, professor? Isso, 50 joules, bacana. Agora, eu vou pedir para você prestar bem atenção nesse detalhe, tá? Olha só. Moçada, no começo ele não tinha energia cinética, valia 0. No final, agora ele tem energia cinética igual a 50. Eu pergunto para você assim, olha, você já ouviu falar disso? Existe um princípio da física muito importante que diz assim, ó, que na natureza a energia ela não surge do nada, né? Ela não se perde para o nada, simplesmente ela se transforma. Você já ouviu falar disso, né? O princípio de conservação da energia. Então olha que interessante. Professor, aqui no começo não tem energia cinética. No final tem energia cinética. Eu pergunto para você, essa energia cinética de 50 joules, ela veio do nada? Não, professor, ela veio de algum lugar. Ela veio de um processo de transformação. Agora eu pergunto para você assim, de onde é que você acha que veio essa energia? Volta aqui comigo, olha. Você lembra que eu comecei aqui empurrando o carrinho? E você lembra o que aconteceu comigo quando empurrei o carrinho? Quando empurrei esse carrinho, olha o que aconteceu comigo, ó. Eu não vou ficando cansado? Pessoal, essa energia cinética que ele ganha, que é igual a 50 joules, de onde você acha que esse carrinho tirou essa energia? Desse fulaninho aqui que vos fala, do professor Karim. Exatamente, é daí que apareceu essa energia cinética, né? Então, eu, Karim, é que acabei dando essa energia para ele. Mas você lembra no comecinho da questão que eu falei para você que trabalho de uma força é o quanto de energia eu transferi naquele processo para o carrinho? Então, pessoal, por que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética? Veja uma coisa, de quanto foi a variação da energia cinética aqui? 50 no final, professor, menos 50 no início, ó. Lembra que variação da energia cinética significa energia cinética final menos a energia cinética inicial. A final vale 50, a inicial vale 0, então a variação foi de 50 joules. Da onde que apareceu, pessoal? De onde é que veio essa variação da energia cinética? Veio do teu esforço, professor, né? Você empurrou esse carrinho e ao empurrar você transferiu energia para ele. Quer dizer, professor, você realizou um trabalho. Exatamente. Então, essa variação da energia cinética de 50 joules, pessoal, veio do trabalho realizado pela força resultante. Essa é a ideia do teorema da energia cinética, tá bom? No caso de um carrinho de verdade, que você coloca combustível, o que está acontecendo com ele? Enquanto ele está andando, da onde é que veio esse aumento, essa variação da energia cinética? Pessoal, pergunta para o motor. Dentro do motor está acontecendo o que mesmo? Transformação, exatamente, de energia química do combustível em energia de movimento, em energia mecânica. Essa é a ideia que está por trás do TEC. Você entendeu? Tranquilo? Agora, pessoal, para a gente resolver essa questão do CBC, além de você lembrar desse teorema, falta mais uma coisinha só, que é exatamente a ideia da potência, tá bom? Vamos lembrar rapidamente aqui, pessoal, olha só. Nós vimos nas aulas, né? Você pode depois olhar no nosso curso, você pode conferir isso, tá? Aqui como a gente está resolvendo a questão do CBC, a gente está indo direto para os pontos, tá? O que eu tenho que lembrar é o seguinte, pessoal. O que é potência, né? Você que não lembra, você que está voltando agora, né? Está pegando pela primeira vez isso. Professor, o que é potência mecânica, tá? A potência mecânica, pessoal, é uma taxa, tá? A potência mecânica, ela diz assim, ó, em termos matemáticos, é
o trabalho realizado por uma força no tempo. Agora eu vou deixar isso aqui mais simples para você. É assim, pessoal. Quando é que um carro ele é mais potente que outro? Fale para mim. Bom, vamos supor o seguinte, olha, vamos supor que você tem um carro que vá de zero, né, que aumenta a velocidade de 0 até 10 metros por segundo num tempo de 5 segundos, ó, tá bom? Então imagina que um primeiro carro faz isso. Ele vai de 0 a 10 metros por segundo em 5 segundos, tá bom? Agora pensa num segundo modelo de carro que vai de 0 até 10 metros por segundo, só que em 2 segundos, entendeu? Ele demora só 2 segundos para aumentar essa velocidade. Eu pergunto para você, qual dos dois é o mais potente? Ah, professor, o senhor está de brincadeira, só pode ser o segundo, porque é o mais rápido. Exatamente, então você pegou a ideia de potência. O que é a potência então, pessoal? A potência tem a ver com a rapidez com que essa energia é transferida ou transformada. Quer dizer, quanto mais rapidamente uma máquina, porque o carro é uma máquina, né? Uma máquina consegue transformar energia mecânica, significa o quê? Que ele é mais potente. Se demora mais, menos potente, tá? Por isso que potência está ligada com o tempo. Existe uma relação matemática tal, mas para o vídeo não ficar muito longo, né? Eu vou apenas lembrar com vocês, tá certo? Agora, para resolver essa questão do CBC, você também tem que lembrar uma coisa, pessoal. Olha comigo aqui, olha. Toda vez que você tem um gráfico de potência pelo tempo, a área entre o gráfico, né? O gráfico aqui, você sabe que essa aqui é a linha do gráfico, tá? A área compreendida entre a linha do gráfico e o eixo horizontal vai dar o trabalho realizado pela força resultante. Tá bom, pessoal? Então marca para mim aqui, ó. Marca aqui para mim, olha, a área, não esquece disso, tá? É numericamente igual ao trabalho realizado pela força. No caso aqui da força resultante. Essa força é a força em questão. Aí você vai ter que ler o exercício e ver que força ele está se referindo, tá bom? Então essa é a ideia. Então, gente, esses são os 3 principais temas que a gente vai usar para resolver a questão, tá bom? Então aí, depois dessa revisão, tá? A gente vai agora ver alternativa por alternativa e ver qual é a correta. Pode ser? Vamos lá então, olha. A primeira questão vai falar assim, olha. O trabalho da força resultante entre 0 e 60 segundos é nulo? Vamos ver? Ele está perguntando, ó, entre 0 e 60 segundos o trabalho é nulo? Lógico que não, professor. Você acabou de falar para mim aqui, olha, professor, o trabalho da força resultante é igual à área. Então, essa área não vai dar 0, né? Não vai. Vamos fazer uma coisa? Como eu vou precisar nos próximos itens calcular isso aqui, eu já vou calcular. Mas já sei que o primeiro item, o primeiro teste está errado, né, pessoal? Porque essa área aqui não é 0, né? Tem um valor aí, é a área desse trapézio, né? Tá bom? Vamos lá, pessoal? Então, marca aqui para mim, olha, a primeira questão então, olha, para resolver a primeira questão, veja, o trabalho da força resultante é numericamente igual a essa área, né? Pessoal, numericamente igual porque você sabe que a unidade do trabalho é joule, né? E área é metro quadrado. E joule e metro quadrado não são iguais, tá? Por isso que eu falo que é igual apenas numericamente, tá bom? Vamos lá, pessoal. Área do trapézio, você lembra? Lembro sim, professor, ó. Eu vou pegar a base maior. Isso, a base maior é tudo isso aqui. Vou pegar a base menor, que é esse pedacinho aqui. Então, olha só, lembra da fórmula da área do trapézio? Ó? Base maior, Bzão, mais base menor, Bzinho, vezes a altura dividido por 2, tá? Então, vem comigo, pessoal. Como é que fica, então, esse trabalho? Vamos lá. Trabalho da força resultante, numericamente igual à área. Quem que é o Bzão? Olha comigo aqui, ó. A base maior, pessoal, é tudo isso aqui, né? É o Bzão. Isso. Quanto que dá esse Bzão, professor? De 0 para 60 tem 60. Muito bem. Põe aqui para mim. Mais. E a base menor, professor? A base menor é esse catatalzinho aqui, ó. Isso, ó. É menorzinho aqui, né? Isso. Lembra que as bases são paralelas, tá? Essa é a base menor. Quanto que mede? Ó, ela começa no 20 e termina no 60. Então, de 20 para 60 tem 40. Isso, 40. E a altura do trapézio, pessoal? A altura do trapézio é essa medida aqui, professor, ó. A altura é perpendicular às duas bases, né? Essa altura H aqui, professor, ela mede 5. Isso, 5. Então, vezes 5 dividida por 2, tá bom? Então, quanto que dá isso, pessoal? 60 mais 40 dá 100. 100 vezes 5, 500. 500 dividido por 2 é 250.
E aí, pessoal, lembra que o trabalho é dado em joules, tá bom? Porque trabalho é energia, né? É a energia transferida. Se energia é joule, trabalho também é joule, tá bom? Então a primeira tá erradíssima, né, professor? Ele falou que o trabalho é zero, zero nada, professor, vale 250. Maravilha. Vamos para o segundo item, então. Olha só, no segundo item ele fala assim, olha, o corpo diminui a sua energia mecânica entre 0 e 60 em 250 joules. Ele fala que a energia mecânica diminui. Moçada, nós vimos no curso que é energia mecânica, tá? E a gente vai rever isso mais tarde, né? Não apareceu nessa questão, mas a gente viu isso no curso. Mas a energia mecânica é a soma da cinética com a potencial. Aqui você nem precisa lembrar de energia potencial, porque o carrinho, como ele fala que o movimento é horizontal, o carrinho não teve mudança de altura. E você vai lembrar comigo nas aulas lá de energia mecânica, que a energia potencial está ligada à altura. E aqui não tem mudança de altura, então não se preocupa, tá? Agora, para ser mais objetivo, quando ele fala que a energia mecânica diminui, isso é mentira. Porque ao aplicar essa força no corpo, você viu comigo que a velocidade do carrinho aumenta. E se a velocidade aumenta, aumenta quem? Exatamente, aumenta a energia cinética dele. Então tá errado ele falar que a energia mecânica diminui, não, ela aumenta, tá bom? Então a 2 está errada. Agora, e o terceiro teste? Ele fala assim, olha, o corpo ele aumenta a sua energia cinética entre 0 e 60 segundos em 250 joules. Olha que legal, hein? O corpo aumenta a sua energia cinética em 250 joules entre 0 e 60 segundos. Vem comigo. Pessoal, você não achou aqui que o trabalho da força resultante deu 250? Achei, professor. Você lembra do TEC? O que o TEC fala para você? O TEC fala assim, olha, que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética, né? O aumento da energia cinética. Pessoal, quanto que deu o trabalho nessa questão? O trabalho nessa questão, professor, deu 250. Ah, professor, então a variação da energia cinética é 250, porque ela é igual ao trabalho. Ah, então tá certo esse item, professor. É a alternativa correta. Pô, que legal, professor. Exatamente. Vamos fazer uma coisa? Vamos ver as outras duas alternativas para ver se tem algum problema, tá? Olha só, então, a quarta alternativa, gente, melhor, a quinta alternativa, tá? Olha só, ele vai falar assim, ó, a energia cinética aumenta em 100 joules entre 0 e 20 segundos. Legal isso, hein? Ó, de 0 a 20 segundos a energia cinética aumenta de 100 joules. Moçada, a gente sabe que se eu calcular a área entre 0 e 20 segundos, não vai ser a área desse triângulo aqui? Pessoal, num gráfico potência pelo tempo, ao calcular a área, o que eu vou encontrar? O trabalho da força resultante durante esse tempo. E como o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética, então eu encontrarei a variação da energia cinética entre 0 e 20. Então a questão ela caminha bem. Agora, falta verificar se realmente esse trabalho, que é a variação da energia cinética, vale 100. Vamos fazer o cálculo então, olha. Aqui, pessoal, área do triângulo. Vou fazer aqui do lado, tá? Ó, vem comigo então. O trabalho da força resultante, variação da energia cinética, que é igual àquela área. Área do triângulo, base 20, ó. Base vezes a altura, né? Lembra lá? Base vezes a altura sobre 2. Então fica assim, o trabalho da força resultante é a base, pessoal, 20, é do triângulo só, tá bom? 20 vezes a altura do triângulo, gente, 5, professor, isso. Só que tem um dividido por 2, cuidado aqui, tá? 20 vezes 5 dá 100, dividido por 2 é 50 joules. Ah, professor, tá errado, né? Ele começou bem, né? Tá certo ele falar que a variação da energia cinética ocorreu, mas ela não vale 100, ela vale 50, por isso que está errado esse item 5. E o item 6, ele fala assim, olha, é impossível fazer conjecturas sobre a variação da energia cinética porque não se conhece a massa do corpo? Não, né? Está completamente errado. Eu não preciso conhecer aqui a massa do corpo para achar a energia cinética, apesar de a gente saber que a energia cinética depende da massa. Quando eu tenho um gráfico da potência pelo tempo, eu não preciso conhecer essa massa para se calcular a variação da energia cinética, então tá errado mesmo. Pessoal, eu acabei pulando
o segundo item, né? Você deve ter notado isso, né? Vamos voltar, olha só. O segundo item, ele fala assim, ó. O corpo, né? O corpo conserva a sua energia cinética entre 20 e 60 segundos? Pergunta boa, né? Se o corpo, ele conserva, quer dizer, mantém constante a sua energia cinética entre 20 e 60, isso é uma pegadinha, não é, pessoal? Olha, é uma pegadinha muito brava, ó. Vamos colocar aqui na lousa, cuidado com a pegadinha, né? Nossa, professor, que pegadinha feia, né? Exatamente, ela é feia mesmo, ó. Cuidado com a pegadinha aí no segundo item, moçada. Olha, entre 20 e 60, eu vou dar uma apagadinha aqui, olha, para não ficar tão confuso, tá? Só um minutinho aqui, ó. Então vem comigo, ó. Entre 20 e 60, o que está acontecendo, moçada? A potência, professor, é constante. Então ele está tentando te levar para o mau caminho. Ó, professor, se a potência é constante, então a energia cinética é constante? Não, amigo, nada a ver, porque olha, moçada, mesmo que a potência seja constante, entre 20 e 60 segundos, você não tem uma área aqui? Tenho. Moçada, se tem área, vai ter o quê? Vai ter trabalho. E se tem trabalho, vai ter o quê? Olha, professor, se tem trabalho, vai ter variação de energia cinética, sim, senhor. Então, moçada, se houve variação da energia cinética, ela não se conservou, né? Quer dizer, quando ele fala conservar, quer dizer que se mantém constante, não, ela aumentou. Cuidado com a pegadinha aí, tá, pessoal? Tranquilo? Então tá errado também o item 2. Beleza, gente? Então, essa foi a questão 2. Eu quis fazer de uma maneira para lembrar com vocês a matéria. É assim que a gente trabalha aqui no ABC da Física, tá? Você que está se preparando aí para essa prova do CBC de Biofísica, você que quer tanto fazer medicina lá na Argentina, tá? Então é assim que a gente trabalha. Eu espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, né, volta o vídeo, volta a questão, ou então entre em contato com a gente aí na descrição. Pessoal, muito obrigado, um grande abraço para vocês e até mais.